A aula está sendo gravada. O link eu passo depois para o pessoal lá do Unos, tá? O Ivão da Massa. E ele passa para vocês. Tô cortando o áudio aqui de vocês, galera, mas não é autoritarismo não, hein? Às vezes você esquece o microfone ligado aí, tá? Então, qualquer dúvida, chama no bate-papo que eu abro o seu áudio aqui. Mas vamos lá, galera. Vamos começar então. Então, hoje, galerinha, vamos começar a falar sobre uma parte chamada de dinâmica, que é aquela parte da física que se preocupa em estudar as forças. Então, hoje a vibe nossa é diferente, hein? Essa primeira aula em especial aqui, a gente só tem que entender as coisas. Nesse primeiro lance que nós temos que entender, né, cara, o objetivo dessa aula de hoje é você realmente entender de verdade o que nós chamamos na física de força e recordar, cara, das 3 leis de Newton, que são relativamente simples. Todo mundo lembra, que é famoso, cai muito em vestibas, tá? Então, primeiro, temos que entender o que é força hoje e falar sobre as leis de Newton. São só 3. Então, tá de boaça. O que é força, meninos? Primeiro lance que muita gente se embanana, se embola, né? E confunde. Tem gente que confunde força com energia, confunde força com velô, com aceleração. Mas, cara, primeiro objetivo aqui, primeira coisa, né? Se você não entende o que é força, não dá pra gente continuar no estudo da dinâmica. Cara, o que é força para você, hein? Qualquer coisa chama no bate-papo aí, meninos. O que é força? Força. Qualquer coisa chama no bate-papo. Que parada que é essa de força, hein, meninos? Cara, vamos lá. Ninguém arriscou, hein? Ninguém arriscou. Ô, meninos, olha, pra gente na física, força tem a ver com o quê? Com interação. Do ponto de vista aí, ó, a Rensga, ó, Eduardo aí filosofando, certinho. Cara, aqueles empurrões ou puxões que tu dá nos corpos, nós damos um nome, nós chamamos de força. Mano, quando você faz contato físico com algum outro corpo, você toca nesse corpo, né? Aqueles empurrões ou puxões que tu dá, nós chamamos de força. Força é uma interação. E força é uma entidade que é aplicada em um corpo. Certinho, ó, a Micaela falou mais bonito ainda, hein? É uma grandeza que modifica a inércia de um corpo certinho, tá? Galera, do ponto de vista da física, força, tá? É uma entidade. A gente fala entidade, fica parecendo que é trem de macumbeiro, né? Mas é uma grandeza física que tem que ser aplicada em um corpo, tá? Um corpo, ele não pode ter força. Um corpo, ele não ganha força. Ele não perde força. Força é aplicada nele, tá? Então, pra gente na física, cuidado para não confundir, tá? Ô, ministro, você chega nesse cara aqui fortão aqui, ó, e fala, ó, eu tenho a força. Não, tá errado isso aí, tá? Tudo bem. Ele tem massa muscular, né? É óbvio, olha o tamanho do braço desse cara. Você dá uma porrada na minha cara, vai arrebentar tudo, vai morrer até minha alma, né? Essa porrada que ele dá, essa interação da mão dele na minha cara, né? Pode deformar meu rosto ou mudar a minha inércia, meu estado de movimento. Ele pode aplicar uma força alta, mas é errado ele falar que ele tem força. Do ponto de vista físico, você falar que tem força é errado, tá? O correto pra gente, meninos, é falar que agora tá certo. Esse cara aqui está aplicando uma força. Mano, esse cara aqui, se ele soltar essa pedra aí, essa bolota vai rolar ladeira abaixo, assim. Esse empurrão que o cara deu, pum, assim, esse empurrão nós vamos chamar de força. A interação da mão dele com essa bola, nós vamos chamar de força. Então, cara, força é uma grandeza vetorial. Vamos ter que combinar algumas coisas aqui, tá? Quando você aplica uma força em um corpo, você pode fazer duas coisas. Você pode mudar a sua inércia, você pode alterar o seu estado de movimento, proporcionar mudanças na velocidade dele, ou você pode causar deformações. Então, para a gente na física, cara, tá? Que parada que é essa de força? Vamos definir aqui. Essa é a definição que a maioria dos livros usam, tá? Mas ninguém vai te perguntar o que é força. Em nenhum vestibular, você vai ter que responder o que é força. Mas na sua cabeça, você tem que entender isso. Força na física é qualquer tipo de interação que é capaz de alterar o estado de movimento de um corpo
Alterar o estado de movimento de um corpo significa mudar a sua velocidade e ou causar deformações. Então, quando você aplica uma força em um corpo, quando uma força é aplicada em um corpo, a ação dessa força, ela pode alterar o estado de movimento, tipo, a velocidade dele está para um lado, você pode mudar a direção da velocidade, pode mudar o sentido, pode fazer essa velocidade aumentar ou diminuir, tá bom? Ou, dependendo da forma que você aplica a força, você pode causar deformação. Você pode deformar o corpo. Meninos, tá aí. O Brian perguntou na questão anterior, né? Ele tá dando momento para a pedra? Sim, tá? Aí, Brian, momento é mais para frente um pouquinho. Mais para frente, assim, a última matéria que nós vamos ver, tá? Aí a aplicação dessa força, né? Pode fazer ele ter uma rotação, né? Aí a contribuição que a força dá para a rotação, nós vamos chamar de momento ou também de torque. Tá certo, Brian? Por enquanto, nós vamos entender o que é força aqui e momento vai ficar mais lá para frente. Tranquilo? Então, meninos, para a gente na física, quando você vai lá, empurra o corpo ou puxa ele, esta interação nós chamamos de força, beleza? Aplicou uma força em um corpo, se tem força sendo aplicada em um corpo, duas coisas podem rolar. Sua velocidade pode mudar ou esse corpo pode sofrer deformações. Tranquilo? Beleza? Agora, ó, força, força, força. Você vai lembrar que é uma grandeza vetorial, tá? Então, força, a gente sempre tem que se preocupar com duas coisas. Mano, quando você aplica uma força em um corpo, a gente representa ela por uma flecha, né? E essa flecha aqui é uma grandeza chamada de vetor, não é isso? Quando eu dou o nome e uso a letra F, estou dando o nome para esse vetor. Sempre no nome eu vou colocar uma letra e em cima do nome uma flechinha apontando para a direita, tá? O vetor, cara, ele tem que ter três coisas, tá? Toda grandeza vetorial, ela é representada, ela fica bem, né? Explicada. Se você der três informações, ela vai ter que ter o módulo, vai ter que ter a direção, e vai ter que ter o sentido. Beleza? O jeito certinho, galera, era a gente estudar vetor antes de estudar dinâmica. Porém, galera, vocês estão fazendo já o terceiro ano, estamos trabalhando em ritmo de preparatório para o Enem, tá? Então, durante aqui o nosso estudo, nós vamos parar um pouco a dinâmica e lembrar coisas de vetores, tá? O módulo de um vetor, para quem não lembra, o módulo de um vetor é o tamanho da flecha, tá? Ao aplicar uma força de 100 ou 1 milhão de newtons, tá? Você interpreta como sendo uma flecha maior ou menor. O tamanho dessa flechinha a gente chama de módulo. E força para a gente é dado no sistema internacional em newtons. O pessoal da engenharia usa muito quilograma-força, tá? Mas no sistema internacional, força é dado em newtons. Então, quando eu empurro ou puxo uma coisa, tá? A magnitude daquele empurrão ou puxão é dado em newtons. Só que quando eu faço a conta, eu encontrar o módulo, eu só estou encontrando uma das três informações que eu preciso. Além disso, eu tenho que falar qual é a direção, vertical, horizontal, tá bom? E tem que falar qual é o sentido, para onde ele aponta. A direção e o sentido a gente representa através do desenho. O próprio desenho te dá direção e sentido aqui. Mas enfim, galera, olha, tá? Quem não lembra de vetor, aos pouquinhos vai se recordando. Quando nós falarmos da segunda lei de Newton, por exemplo, nós vamos ter que parar um pouquinho e lembrar que é o vetor resultante. Coisa rápida, tá? Cara, é 10, 15 minutos você pega o bizu rapidinho. Enfim, meninos, numa escadinha de importância, tá? Nós temos uma sequência. Eu aplico uma força em um corpo. Blém, força, né? A ação da força vai fazer aparecer o quê? Uma aceleração. Não tem aceleração se não tiver força resultante aplicada em um corpo. Não tem como eu fazer um corpo ter aceleração se não tiver uma força resultante aplicada nele. Então, quando eu vou lá e interajo com o corpo, puxando, empurrando, quando eu aplico uma força, a ação dessa força faz aparecer quem? A aceleração, sim? A aceleração, por sua vez, cara, ela é um cara que vai fazer mudar quem? O vetor aceleração é o cara que tem o poder em fazer mudar o quê?
em mudar a velocidade, não é assim? Então, a força é tipo o chefão, o patrão da aceleração, a aceleração é o patrão da velô, não é assim? E a velocidade é o cara que faz a sua posição mudar. Então, quando tem velô, se não tem velô, o cara está parado, está sempre na mesma posição. Quando um corpo tem velocidade, significa que a posição dele vai mudando com o passar do tempo. Então, essa sequência aqui é importante, meninos. Ó, nós já estamos no alto da escadinha, já treinamos posição, velocidade, aceleração. Agora, aqui na dinâmica, a gente vai se preocupar com forças. Então, meninos, lembra dessa sequência. Aplicou uma força em um corpo, blém, o que pode rolar? A ação da força pode fazer aparecer uma aceleração, assim? E qual que é a função da aceleração? Proporcionar mudanças na velô. E velocidade? É o cara que proporciona mudanças na posição. Tá bom? Cara, se puder printar essa tela aí, galera, tá? Se puder dar um print aqui. Cara, nessa escadinha, pensando em Enem, força é o que mais caiu dos que estão aí. Então, para o Enem, cara, tá? O estudo de forças é mais valioso para a gente. Agora, na física, a gente pega as forças e vai dividir em grupinhos. Cara, é igual na rua aí. É queira ou não queira, né, cara? É segregado, né? Separado. O pessoal se divide em grupos, assim. Tem os playboys, as patricinhas, os pagodeiros, os maconheiros, né? Tem os grupinhos. A gente pega as forças que existem na natureza e divide em dois grupos, tá? Existem forças da natureza que são chamadas forças de campo, que são aquelas forças que conseguem agir à distância, sem que tenha um contato físico. Indo para a ficção científica, é parecido com o lado do Jedi. O cara vai lá e Ziel, né? Ziel empurra, puxa o corpo sem tocar nele. É óbvio que isso aqui não existe na vida real, né? Mas ninguém tem o poder de fazer isso, né? Você não tem o poder de empurrar ou puxar alguma coisa à distância, né? Mano, você não tem essa capacidade. Por quê? Na física, tá? Nós chamamos de forças de campo. O que são forças de campo, cara? São aquelas forças que atuam à distância, sem que haja um contato físico. Indo lá para o cinema, esse Jedi empurrou o cara aqui de longe, sem tocar nele. Eu diria que esse cara aqui modificou o espaço ao redor dele e criou um campo de força. E esse campo de força foi lá e, bum, empurrou esse cara. Mano, uma pessoa, um ser humano, não tem capacidade de fazer isso, né? Cara, para mim dar exemplo de forças de campo, eu só vou ter 4 exemplos aqui. A gravidade faz isso, não faz? Um exemplo de força de campo é a força gravitacional, tá? Isso, matéria atrai matéria. Quem sacou isso foi o Isaac Newton, né? Mano, eu solto isso aqui, por que aquele boom? Por que esse cara aqui cai? A Terra tem massa, né? Quem tem massa tem o poder de modificar o espaço e o tempo ao seu redor e criar um campo de força chamado gravidade, que vai atrair, puxar qualquer outro corpo que tem massa. Então, esse cara aqui, esse paraquedista caindo, mesmo sem tocar nele, a gravidade da Terra puxa ele para baixo. A força gravitacional é um exemplo de força de campo, tá? Um outro exemplo, meninos, a força elétrica. Você põe uma carga positiva perto de outra positiva, aparece uma força que afasta elas. Se eu coloco 2 cargas negativas, pinta uma força que tende a repelir. Quando eu boto uma carga mais perto de uma carga menos, aí aparece uma força que tende a atrair. Carga elétrica tem o poder de modificar o espaço ao redor dela, tá? E criar um campo de força. O Fredinho chamou de campo elétrico, assim. E esse campo elétrico, ele tem o poder. A gravidade só atrai, né? O campo elétrico, ele tem o poder de atrair ou de repelir. Quando uma carga elétrica entra numa região que tem o campo, tem carga que sente atração pelo campo, tem carga que sente repulsão, tá? Carga elétrica em movimento, mano, se a carga elétrica está em movimento, ela vai criar, cara, atividades magnéticas distintas, polo norte e polo sul. A força magnética também é um exemplo de força de campo, tá? Todo mundo aqui já brincou com imã. O imã tem o poder de puxar as coisas de longe, assim? Atualmente, cara, força elétrica e força magnética, a gente entende as duas como sendo a manifestação de um mesmo fenômeno. Então, força elétrica e força magnética
nós chamamos de força eletromagnética, tá? E para efeito de Enem, você vai parar nessas aí, tá? Eu vou até colocar as equações aqui, meninos, só para adiantar. Vou só colocar as equações aqui, tá? Mas para o Enem, você vai precisar só dessas 3 forças de campo, tá? Então, para o Enem, se tiver que fazer cálculo, as forças de campo que o Enem já cobrou. Cara, vamos colocar as equações, tá? Você vai ter a gravitacional, força gravitacional. Cara, a gente vai ver isso aqui lá na frente, chama Lei da Gravitação Universal do Isaac Newton. A força gravitacional é um G, uma constante, Emão, Eminho. Tipo, cara, a Lua está orbitando ao redor da Terra, né? Emão seria a massa da Terra, Eminho, massa da Lua, tá? E aí você divide pela distância ao quadrado. Então, para Enem, essa aqui já foi cobrada, força gravitacional. Ela acha que esse G é uma constante. Ele é um número pequenininho, tá? Você tem, cara, a força elétrica, que também já apareceu no Enem. Só que gravitacional e elétrica, cara, o Enem nem te botou para fazer a conta, tá? Era só questão conceitual. É muito parecido. A força elétrica é K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre D ao quadrado. Mano, o Tchursão já explicou ela para vocês, né? Força elétrica, KQQ sobre D ao quadrado. Lembra? Eu disse ADO, KQQ sobre D ao quadrado. A musiquinha mais icônica da história brasileira, tá? Chama ADO. ADO, KQQ sobre D ao quadrado, né? KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. E a força magnética, galera? E a força magnética... Aí, força magnética que atua em uma carga em movimento, também já apareceu no Enem, força é Q de carga, V de velocidade, B de campo mag, vezes seno do ângulo θ. Os decorebas de cursinho é o feliz, quem vê bem, sem óculos, tá? Ou, às vezes, você quer calcular a força magnética num fio. Aí, força num fio, cara, é o Bill sem óculos. Aí. Essas 3 aqui, ó, elétrica junto com a magnética, vocês vão treinar com o Fred, fora as que o Enem já cobrou, tá? Para efeito de Enem, as únicas forças que conseguem puxar ou empurrar alguma coisa à distância, para efeito de Enem que você vai precisar, são essas aí, tá? Mas tem mais. Galera, tem mais aí, tem mais, tá? As outras forças, elas estão lá no núcleo do átomo. Meninos, olha, as outras forças de campo que eu tenho para dar de exemplo para vocês, tá? Elas estão lá no núcleo do átomo. Então, as outras 2 forças que a gente tem são as forças nucleares, tá? Força nuclear fraca e força nuclear forte. Cara, um exemplo bem tosco aqui. Lá dentro do núcleo do átomo, tu tem prótons e nêutrons. E é um troço difícil, cara, eu pegar lá e quebrar o núcleo do átomo. Cara, é um trem canseiro, eu separar o próton do nêutron. O átomo tá aqui, o próton e o nêutron. Eu vou lá e pá, quebra ele aqui. Quando eu faço isso, eu tenho uma liberação fodida de energia, chamada de fissão nuclear, tá? Cara, isso é muito usado, por exemplo, em reatores nucleares. Igual tá no exemplo aí, né? Deve ter assistido a série Chernobyl já e já viu o regaço, né? Que isso pode fazer. A força que mantém os prótons e os nêutrons unidos, tá? Ela está relacionada com uma força chamada força nuclear fraca, tá? Na física atual, tá? Para ensino superior, ela já foi unificada com a força eletromagnética. A gente chama de força eletrofraca. É a força elétrica, magnética e a força nuclear fraca, tá? Ela é responsável por um decaimento na química, decaimento alfa, decaimento beta, eles vão te explicar, tá? Tem lance na química que de uma hora para outra some um próton do núcleo do átomo
e de lá sai um elétron. Tem uns trem assim, tá? A outra força é a força nuclear forte. Prótons e nêutrons são formados por coisas ainda minúsculas, tá? Um próton, por exemplo, um próton ele é formado por 3 quarks. Dentro de um próton, você tem 3 quarks. Isso aqui é um próton, aí você dá um zoom na minha mão, que é o próton. Você vai ver 3 coisas, 3 quarks, tá? Um próton, ele tem 2 quarks, que a gente chama de quark up, e um que é o down. E também é difícil, cara. É difícil eu quebrar isso aqui. Existe uma força que mantém esses caras unidos aqui, e está relacionado com a força nuclear forte. Não vou colocar as equações dela aqui não, senão ninguém vai entender. Primeiro, ninguém vai entender nada, tá? E segundo, você não vai precisar em nenhum vestibular que você for fazer. Então, para efeito de Enem, quais são as forças de campo que o Enem pode cobrar? Força gravitacional, força elétrica e força magnética, tá? Agora, existem outras forças que atuam à distância. As outras duas estão lá no núcleo do átomo. Qualquer outro exemplo de força que eu for dar para você, vai ser uma força de contato. Então, tirando aquelas do slide anterior, todas as outras interações, forças que a gente tem na natureza, são forças de contato. Mano, esse cara vem aqui e empurra o carro. Tem um contato, né? Ele empurra o carro para frente, o carro empurra ele para trás. É uma força de contato. O pé dele aqui, cara, tá empurrando o chão para baixo. O chão vai lá e empurra o pé dele para cima. É uma força de contato. Mano, se aqui tivesse tudo ensaboado aqui, na hora que esse cara empurrasse, ele ia escorregar o pé aqui e ia bater cabeça lá, né? Existe uma força chamada de atrito, que um corpo engarrancha no outro, e também é um bom exemplo de contato. Então, as forças de contato que nós mais vamos utilizar, tá? Cara, tem infinitos exemplos de força de contato. As que a gente mais vai utilizar, mais vai aparecer nos exercícios, é a força normal, tá? É um exemplo de força de contato. Força normal. Quando você faz a ação, quando você toca em alguma coisa que é sólida, se você toca em alguma coisa dura, né? Nisso, esse corpo ele vai aplicar uma força em ti. E essa força é chamada de normal. Você está em cima de um trem duro e fica te cutucando, né? Sem gracinha. O livro, por exemplo, aqui, ele quer afundar para dentro do chão. A normal, por exemplo, nesse caso, empurra ele para cima, não deixa ele afundar. Força normal é um exemplo de força de contato que aparece toda vez que você toca em uma superfície sólida. Se você está sentado numa cadeira, seu popô está empurrando a cadeira para baixo, a normal empurra para cima. Se você tem um encosto na cadeira e suas costas escoram no encosto, as suas costas empurram o encosto para trás, o encosto empurra suas costas para frente. Normal vai ser quando a gente tiver uma superfície sólida, tá? Uma outra força que pinta muito é a força de tração. Cara, toda vez que eu utilizar um fio, um cabo, tá? Para aplicar uma força em um corpo, a força que é aplicada nós vamos chamar de tração. Esse cara aqui não está tocando na caixa, né? Mas o puxão que ele dá na corda, através do cabo, é transferido para a caixa. Então, toda vez que eu utilizar um cabo, um fio, eu vou ter uma força chamada de força de tração. Uma outra que vamos usar muito é a força elástica. Toda vez que tu deforma um elástico ou uma mola, ele vai aplicar uma força restauradora que tende a voltar a mola para a posição de equilíbrio. Algumas dessas forças têm até uma equação especial. Eu vou mostrar para vocês depois, tá? Que força elástica Fel é o K-Chance, tá? Calcular a força aplicada em uma mola é pegar o K, a constante elástica da mola, um cara que diz pra gente se a mola é dura ou molinha, e multiplicar pelo X, que é a deformação. Uma outra força que vai aparecer também direto pra gente é a força de atrito, ou FAT, tá? Força de atrito. Se você tá em cima de um trem duro, se além de duro ele é rugoso, você fica relando em cima dele, sem gracinha, né? Cara, quando você tá em cima de uma superfície sólida, se essa superfície não é perfeitamente lisa, mano, um corpo em contato com o outro formam microtravinhas. Cara, essas travinhas aí, quando você tenta deslizar um sobre o outro, faz aparecer uma força chamada de atrito, FAT. A força de atrito a gente também chama de FET, um gordinho, né? FET, um gordinho. Força de atrito FET é Mi normal. O Mi, cara, a gente vai ver que é um coeficiente de atrito.
Se você tem uma superfície lisa, arrastar uma caixa no gelo, ele é muito lisinho. Então, vou ter um baixo coeficiente de atrito. Se o corpo for mais rugoso, arrastar uma caixa em cima da lixa, mano, na lixa você vê os buracos a olho nu. Então, você tem mais atrito, mais coeficiente. A força de atrito é o Mi vezes a normal, tá? E uma outra também que vão pintar direto com a gente é a força de empuxo. Quando você faz um contato físico com um corpo sólido, ele vai aplicar uma força chamada normal, né? Quando você faz um contato físico com um fluido, mano, quando você vai lá e faz contato físico com um fluido, quando você desloca um fluido, um gás ou um líquido, vai aparecer diferença de pressão. E essa diferença de pressão faz aparecer uma força chamada de empuxo. Empuxo é aquela força que explica por que um barco não afunda, né? Cara, você está em cima do chão, a normal não deixa você afundar, né? Em cima da água, a força que não deixa você afundar é o empuxo. E o empuxo é calculado como sendo DVG. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, né? É a densidade do fluido, vezes o volume do fluido deslocado, vezes a gravidade. Cada uma dessas forças nós vamos ver de um por um. Cara, tem mais exemplos de forças de contato, tá? Porém, meninos, essas aqui são as que a gente mais vai estar utilizando na dinâmica, tá? Essas forças aí foram as que mais caíram no Enem. Tem a força de resistência do ar, que eu vou colocar depois um pouquinho na frente. Mas você entendeu que força de campo só existem 4 e todo o restante são forças de contato. Agora, meninos, o mais importante disso, hein? Todas essas forças aí de contato, tá? No mundo macroscópico, no mundo dos grandões, ela obedece 3 leis, três leis, tá? Que foram, galera, tá? Sugeridas por esse cara aqui, pelo Isaac Newton, lá no Iluminismo. Quem é bom de história, Iluminismo é 1700, lá vai cacetada, não é assim? É um período bonito na história. Cara, o Newton, cara, ele elaborou 3 leis, cara, que são importantíssimas, tá? Mano, todo mundo paga pau pro Isaac Newton. Todo, né? Todo artigo que sai, que destaca as mentes mais brilhantes de todos os tempos aí, colocam o Isaac Newton como sendo top 10, tá? Isso, todo mundo é unânime falar que o Newton foi uma das 10 mentes mais brilhantes da história da humanidade. O Eduardo levantou a mão. Oh, peraí. Fala, Eduardo. Professor, qual que é a força, qual que é a equação da força de atrito, por favor? Fati, é Mi normal. Vou voltar lá para você, tá? Mas relaxa, irmão, porque nós vamos apresentar de uma por uma, tá? Peraí. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha ela aqui, cara. Que a força de atrito tá aqui, ó. Fel é Catius, tá? Relaxa. Eu vou apresentar a força elástica. Força de atrito, Fat, gordinho, Mi normal, tá? E força de empuxo é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. Só lembrar do pagodinho lá, acho que é da Claudinha Leite, né? Esse D é o quê? Significa o quê? Esse D é a densidade do fluido. Tipo, se você entra para dentro da água, a água vai tentar não deixar você afundar. Esse D é a densidade da água, o V é o volume de água que você desloca e o G é a gravidade. Mas, galera, tô colocando aqui, ó, só para adiantar. Ô, meninos, relaxa, que eu vou apresentar de uma por uma, tá? Mas, cara, essas são as forças aí que nós vamos estar mais utilizando. Vamos lá? Enfim, meninos, voltando aqui, ó. Voltamos que vai cair essa primeira parte aqui, né? Temos aí, olha, alguns minutinhos aí. Vamos lá. Quais são as leis de Newton, meninos? Primeiro, isso aqui é importante, tá? No contexto histórico, o Newton, ele viveu um período chamado Iluminismo, que é um período importante na história, né? Cara, vocês estão estudando história, nós passamos por um período turbulento na história, não foi? Que foi a Idade Média, não é isso? Cara, na Idade Média, assim, a gente teve a Igreja Católica adquirindo um poder sem precedente na história. Mano, quem é católico aí não vai ficar ofendido não, né? Quem é católico sabe que a filosofia da Igreja Católica de hoje é muito diferente da filosofia que era na época da Idade Média, não é assim? Então, na Idade Média, nós tínhamos os dogmas, né? As coisas eram construídas, isso aqui você não questionava, né? Beleza? Aí veio o que, meninos?
as coisas foram ficando modernas. Aí você tem ali o que? A Reforma Protestante, você vem a Renascença. Quando entra no Iluminismo, a gente explode novas ideias. E não foi só na física, foi na filosofia, em tudo quanto é área, assim. O Newton fez parte desse período importantíssimo, tá? Mano, o Newton ele viveu um tempo, né, em que a gente teve mais ou menos parecido com agora, com o lance do corona. Com essa pandemia do coronavírus, nós estamos isolados. Vocês não estão, não, né? Eu tô vendo foto de vocês aí no Instagram, aí, fazendo gracinha aí, indo pra rua, né? Passeando. Era pra vocês estar isolados, né? O Newton, cara, teve uma peste lá na Inglaterra, sério, tá? E aí, galera, olha, começou a morrer gente demais, tá? E aí o Newton, ele ficou, cara, isolado. Ele foi pra zona rural, tá? Ele foi pra fazenda da mãe dele. E ele ficou um ano isolado lá. E nesse um ano, cara, ele produziu coisas que mudaram a história. Esse ano que o Newton teve de isolamento lá na Inglaterra, tá? Ele criou uma ferramenta matemática chamada cálculo diferencial integral, que é uma ferramenta matemática poderosíssima. Quem for fazer ciências exatas ou biológicas vai estudar uma matéria chamada cálculo. Você vai entender o poder dessa matemática, tá? E também nesse mesmo ano, o Newton compreendeu a lei da gravidade. Esse ano é conhecido, cara, como Annus Mirabilis, tá? Não sei se é latim ou grego. Annus Mirabilis é quando você tem o ano milagroso. Na física, nós só tivemos dois anos miráveis, tá? O ano que o Newton fez isso aí tudo, tá? Inventou o cálculo, entendeu a gravidade, e depois, mais para frente um pouquinho, foi o Einstein. O Einstein teve um ano também que ele fez coisas que mudou, revolucionou a história científica, tá? As leis de Newton são simples, cara. São três leis. São três leis, tá? A primeira lei, conhecida como lei da inércia, vamos ver com calma, tá? Que é uma lei, cara, conceitual. A lei da inércia é simples. A gente vai ver aqui, cara, é só trocar uma ideia, tá? Inércia, a gente vai ver que é uma propriedade intrínseca da matéria. Como assim? As coisas gostam de ficar paradas ou, quando elas se movem, elas gostam de andar em MRU, em movimento retilíneo uniforme. Andar em linha reta e com velô constante. Então, quando não tem nenhuma força resultante empurrando ou puxando o corpo, ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em MRU, tá? A segunda lei de Newton, ela é uma equação matemática. Todo problema de mecânica, tá? No seu livro você vai ver exercício aqui e vai ter que fazer conta. Você vai ver que tem uns problemas aqui que tem bloquinho e tal, tá? O exercício de mecânica que tem que fazer conta, você vê bloquinho, vê que vai ter que fazer cálculo, você vai usar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante que atua em um corpo é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei, ela também é conceitual, talvez a mais famosa, que é o princípio da ação e reação. Na terceira lei, o Newton viu que na natureza as forças sempre aparecem em casais. Toda ação implica em uma reação, tá? Toda vez que você aplicar uma força em um corpo, ele vai devolver, ele reage, ele aplica uma força de reação. Então, cara, a gente vai ter que estudar com calma essas três leis aí, tá? Temos quantos minutos restantes aí, meninos? 4, né? Temos 4 minutos restantes aí. 3. 3? Meu relógio tá meio aqui. Mas vamos lá, vamos começar com a inércia aqui, que é rapidinho. Então, vamos começar com a inércia aqui, que é rapidinho. Então, primeira lei de Newton, cara. Primeira lei de Newton, chamado de lei da inércia. O que a lei da inércia diz? Segundo as lendas, o Newton estava lá no isolamento dele, não é assim? Cara, saiu de Cambridge, né? Foi lá para a roça, estava sentado debaixo de um pé de maçã, a maçã caiu na cabeça dele. Segundo as lendas, ele pensou, pô, se ele cai na minha cabeça, pô, véio, essa merda tá parada ali, ó. Por que ele não ficou parado? Se ele cair, é porque tem alguma coisa, alguma interação, alguma coisa puxando essa maçã para baixo. Mas não foi assim, não, tá? Isso aí é lenda urbana. Meninos, a ideia original que os historiadores passam pra gente é que na época do Newton, ó, Micaela, ó,
tendência que um corpo tem de permanecer em repouso ou em movimento, a menos que lhe seja aplicada uma força. Certinho, Micaela. Renzo, que bonito, aí. Chega a arrepiar aí. Isso aí é inércia, certinho. Como é que o Newton, cara, descobriu a lei da inércia, tá? Essa história da maçã é potoca, tá? Essa história da maçã aí é lenda urbana. Segundo os historiadores, né, que pegaram anotações do Newton, relatos, publicações, assim, na época estudava-se muito, cara, lançamento de bala de canhão. Cara, então o que acontece? Eu vou lançar uma bala de canhão do alto de uma montanha. Olha a ideia do Newton. Ué, pouca velô, uma parábola murchinha, né? Aí o Newton pensava, mas se eu tivesse um canhão mais poderoso, ué, mais velô. Mano, nós estudamos o lançamento horizontal. Você vai fazer uma parábola mais aberta, não é assim? Aí vem a loucura do Newton, a genialidade. Cara, estamos falando de 1700 e lá vai cacetada, né? O Newton vem, não, cara, se eu tiver o canhão, cara, que dá muita velô, então essa bala vai fazer aqui, ó, uma órbita ao redor da Terra. Essa é a ideia do Newton, galera. Essa loucura aí, foi nessa loucura aí, tá? E hoje em dia tem gente que faz isso. Mano, isso aí é nada mais, nada menos do que o pessoal, por exemplo, da NASA faz ao lançar um satélite. Mano, o que é colocar um satélite em órbita ao redor da Terra? É você, em uma determinada altitude, lançar ele com muita velô, com a velô correta, para que a gravidade da Terra faça a órbita, não é assim? Ô, meninos, então, olha, o que os historiadores passam para a gente é que a ideia da gravidade veio aí, tá? Ou seja, meninos, se eu tivesse, né, na ideia, na loucura do Newton, deixa eu limpar isso aqui, na loucura do Newton, você em cima de uma torre bem alta, lançando uma bala de canhão com muita velô, você ia fazer ela orbitar aqui, não é assim? Aí o Newton foi para os cálculos, cara, necessários para fazer ela adquirir essa órbita. E chegou numa aceleração chamada aceleração gravitacional. Rapidinho, galera, vai cair a conexão. Ó, o que a inércia diz pra gente, hein? Cara, quando a resultante das forças que atuam num corpo é nula, é zero, os corpos tendem a permanecer em repouso ou em MRU, movimento retilíneo uniforme, tá? Isso, todo mundo falou da lei da inércia, todo mundo falou, tá? De forma diferente, e todo mundo falou certinho, tá? Basicamente, o que a lei da inércia garante? Quando a resultante das forças que atuam no corpo é zero, se a força resultante for zero, a tendência dos corpos, a inércia, a vontade dele, é de permanecer em repouso ou em MRU. Quanto mais massa, mais quilo um corpo tem, maior é a sua inércia, maior é a sua